Olá! Começa agora o Por Dentro do Legislativo, que é um programa da TV Assembleia que fala um pouco sobre os bastidores das frentes parlamentares e das comissões permanentes da Casa. O nosso convidado de hoje é o deputado Pedro Kemp, do PT, que atualmente coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também presidente de uma comissão muito importante na Casa, uma comissão que trabalha durante a legislatura toda, bastante, que é a Comissão de Educação, não é, deputado? É verdade. A Comissão de Educação, ela é uma comissão extremamente importante, como você disse, e ela é bastante atuante. Este ano nós tivemos muitas demandas e nós também estamos de olho naquilo que a sociedade cobra do parlamento em termos de elaboração de políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino, para valorizar os trabalhadores da educação e também para a gente ter uma educação voltada para todos, né? Isso significa crianças, adolescentes em idade escolar, mas também aqueles que perderam a oportunidade de estudar na idade adequada e que querem voltar para os bancos escolares. Enfim, é uma comissão que tem um trabalho extremamente sério e importante. E a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência já existe há mais de 10 anos aqui na Assembleia Legislativa. Ela sempre recebe muitas demandas da sociedade, porque eu sempre falo que uma coisa é aquilo que está na lei, no papel. A outra coisa é fazer esse direito que está na lei ser efetivado na prática. Então, nós recebemos muitas demandas porque mães de alunos com deficiência vêm aqui e falam: eu não consegui vaga para o meu filho, eu não consegui um atendimento especializado na rede de saúde, e nós corremos atrás para fazer valer esses direitos das pessoas. Deputado, essa frente em especial, uma frente que nessa legislatura ela tem tido um papel, né, como sempre, mas nessa a gente tem bastante projeto agora, projetos que tramitam na Casa em relação ao atendimento da pessoa com deficiência. Como é que o senhor avalia? Eu sei que o senhor tem cobrado constante, em especial na tribuna, a contrapartida do Estado em relação ao atendimento a essas entidades e instituições que atendem as pessoas com deficiência? Olha, este ano não está sendo fácil para as entidades que atendem as pessoas com deficiência. E aí as entidades nos procuram. Desde o início do ano nós já fizemos reuniões, já fizemos audiência pública. Por quê? O governo do Estado, ele cede professores para as entidades de educação especial. Além disso, ele também faz um repasse financeiro dos recursos do Fundeb, que é um recurso específico da educação básica. Mas no início do ano já nós tivemos o anúncio por parte da Secretaria de Educação do Estado de que haveria um corte de 30% no repasse dos recursos do Fundeb para as entidades. E as entidades, então, elas ficaram assim muito preocupadas porque elas vivem de doações, de rifas, de campanhas, de almoços, de festas juninas que elas realizam ao longo do ano. E quando o Estado ele deixa de repassar aquele recurso que a entidade já conta com ele, ela sofre e tem que buscar outras fontes de financiamento. É importante a gente lembrar que a educação especial é um dever do Estado, né? As crianças com deficiência são cidadãs brasileiras que têm o seu direito assegurado na Constituição e nas legislações ordinárias, né? Então, o que essas entidades reivindicam é a contrapartida do Estado para que elas possam atender as crianças, que é um dever do próprio Estado, né? Então, esse ano foi um ano difícil, Glaucio. As entidades nos procuraram já no início do ano letivo. Nós fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia com representantes do governo, da Secretaria de Educação, apresentamos as demandas das entidades e agora nós estamos entrando no mês de outubro e, infelizmente, as entidades ainda não receberam nenhum real do repasse do Fundeb, né? Então,
elas estão com muitas dificuldades. Daqui a pouco chega o final do ano, tem que pagar o 13º dos funcionários, né? Tem que manter os serviços todos de fonoaudiologia, fisioterapia, de médicos, de odontologistas. Então, nessa época do ano, já para finalizar as atividades, as entidades ainda não receberam essa contrapartida. Então, a frente parlamentar, ela está aí desenvolvendo o seu trabalho, cobrando do governo esse repasse, cobrando do poder público que ele faça aquilo que é a sua obrigação, né? E além dessas demandas das entidades, nós temos também recebido visitas de pessoas, né? Famílias que têm filhos com deficiência e muitas vezes não conseguem acessar os direitos dessas crianças nos serviços públicos de um modo geral. Então é uma frente bastante atuante e é uma frente que é bastante procurada pela comunidade. É isso aí, gente. Nós entendemos um pouquinho como é que tem sido feita a cobrança junto ao governo do estado e o atendimento junto às instituições por conta do trabalho da frente parlamentar que o deputado Pedro Kemp coordena. No próximo bloco, nós vamos saber o trabalho da Comissão de Educação e as cobranças, como é que ele tem recebido as reivindicações na área da educação em Mato Grosso do Sul. Não perca no próximo bloco. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nós voltamos, o Por Dentro do Legislativo é com o deputado Pedro Kemp, do PT, que é presidente da Comissão Permanente de Educação da Casa de Lei. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação das políticas públicas de educação em Mato Grosso do Sul, as estaduais, e depois a gente fala um pouquinho das cobranças em relação a alguns cortes do governo federal, que o senhor vem falando bastante na tribuna. Como é que a Comissão de Educação tem feito esse trabalho? Olha, Gláucia, nós aqui na Assembleia Legislativa não temos, assim, votado muitos projetos da área da educação. Na verdade, nós já temos políticas educacionais e nós já temos uma legislação farta, né, que estabelece as diretrizes e as orientações, as metas como o Plano Estadual e Nacional de Educação, né? O que nós temos feito mais como comissão é trabalhar no sentido de fazer com que essas políticas sejam efetivadas e que o poder público tenha a educação como prioridade. Este ano está sendo um ano difícil. Olha, nós tivemos redução de salário de professores convocados. Foi um momento muito triste vivido aqui na Assembleia Legislativa, em que o governo do estado encaminhou um projeto de lei que alterou artigos do Estatuto dos Profissionais da Educação e um dos artigos dizia que os professores convocados, né, que são contratados temporariamente, poderiam receber salários diferenciados em relação aos professores efetivos. Isso significou, na prática, uma redução de 32% no salário dos professores convocados. Então, hoje a gente tem na escola estadual professor efetivo dando aula ao lado do professor convocado, o professor efetivo ganhando 30% a mais. Isso gera um clima assim horrível dentro da escola, sem falar que aquele professor convocado já tinha o seu orçamento organizado e agora teve um corte de 32% no seu salário. Então, a gente entende que estamos vivendo uma crise econômica, nós estamos tendo dificuldades em todo o país, vários estados tomando medidas de ajuste. Agora, nós precisamos estabelecer prioridades. As políticas sociais, como educação, saúde, assistência social, elas não podem ser sacrificadas dessa forma. Elas têm que ser vistas como realmente prioridade.
E também em âmbito federal, como você apontou aqui, as notícias não foram nada animadoras, pelo contrário. Nós tivemos contingenciamento de recursos, nós tivemos retrocessos na questão das bolsas, né, da área da iniciação científica, cortes de recursos na área da ciência e tecnologia. E nós sabemos que o país não se desenvolve, não cresce se ele não investe em educação, em ciência e tecnologia. Por isso que eu, inclusive como presidente da Comissão de Educação, tenho participado ativamente dos movimentos sociais que reivindicam, né, os recursos necessários para que a educação possa realizar as suas políticas, né? Nós tivemos em atividades na própria Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eu fiz uma audiência pública como presidente da Comissão de Educação lá, para discutir o programa do governo federal chamado Futurice, que na prática pode significar uma privatização das universidades federais, né? Quando você coloca uma empresa privada dentro da universidade para fazer a gestão da universidade, isso significa a perda da autonomia da universidade pública no Brasil, né? Nós tivemos participando, junto com estudantes, reivindicando, né, o descontingenciamento dos recursos da educação. E nós tivemos, juntos com os professores da educação básica, da rede estadual de ensino, lutando para que não hajam outros retrocessos na área da educação. Participei agora, recentemente, do Congresso Estadual da FETEMES, né, que é a Federação dos Trabalhadores da Educação em Bonito, que discutiu a conjuntura atual no Brasil, discutiu as políticas educacionais, e é importante que os trabalhadores da educação tenham essa participação efetiva para barrar, né, retrocesso. O país avançou tanto nas últimas décadas, né, no acesso à educação, na garantia dos direitos dos alunos, nas cotas das universidades, nos programas sociais para garantia, né, das políticas educacionais, e agora a gente tem um desmonte, na verdade. O que está acontecendo no país, um desmonte nessas políticas e nessas conquistas. Então, eu falo que em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo hoje, a Comissão de Educação, ela tem que ser muito atuante para dar voz à população, para abrir as portas da Assembleia Legislativa para os trabalhadores da educação e a comunidade de um modo geral, garantir uma educação pública de qualidade, democrática para os nossos alunos. Deputado, eu quero agradecer. Eu sei que não é fácil, né, ficar na bancada aí de oposição, tanto do governo federal quanto do governo do estado, mas que também é preciso e que é um trabalho assim que a população espera. Muito obrigada. Eu que agradeço e quero dizer que a oposição ela é fundamental no parlamento, né, para fazer o contraponto nos debates, mas sempre tendo em vista o bem público, né, o interesse da sociedade. E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Pedro Kemp, do PT, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é o presidente também da Comissão Permanente de Educação da Casa de Leis. Obrigada e até o próximo.